Olá, sexto ano, vamos lá para mais uma aula, onde essa aula a gente vai conhecer um pouco aí sobre a prática da agricultura, certo? Então, vamos conhecer suas principais características. Então, essa palavra agricultura vem dos termos aí latino, age, que quer dizer campo ou território, e cultura está relacionada ao cultivo, né? Então, a agricultura está relacionada aí ao preparo do território para o cultivo de alguma espécie, né? Ou seja, é o cultivo do campo. Então, desde esse momento, o homem passou aí a conhecer melhor os recursos da terra e desenvolver aí forma para usá-los, para transformá-lo aí o território, né? Então, a partir do momento, né, que surgiu aí essa prática da agricultura, o homem começou a conhecer melhor os recursos da terra e com isso desenvolver formas para poder utilizar, para poder transformar o território, transformar o espaço natural. Então, para desenvolvimento das práticas agrícolas, é necessário aí que o agricultor leve em consideração as características do clima, do relevo, do solo e também da região que vai trabalhar. Então, ele precisa conhecer, né, a região, ele precisa conhecer o território que ele vai trabalhar, para saber se o clima está adequado, né, se existe uma boa forma de relevo, se o solo é um solo fértil, então é necessário conhecer todas essas características aí. Caso contrário, o seu plantio apresentará deficiências, né? Não atingindo a produtividade desejada. Então, se o agricultor vai lá trabalhar em uma área que ele não conhece, então ele pode sofrer, né, com essas consequências aí negativas, não ter uma boa produtividade. Então, a agricultura, temos aí, né, uma imagem mostrando que é uma atividade relacionada aí ao território, relacionada ao campo, né? Em relação à influência do clima, como é o que o clima influencia na agricultura? Então, apesar dos avanços tecnológicos e também científicos, né, de aprimoramentos agrícola em condições extremas do clima, ainda é possível afirmar a dependência entre a agricultura e os fatores climáticos. Então, a agricultura ela depende muito aí dos fatores climáticos, né? Então, a variação do tempo, o indicador pluviométrico, a umidade relativa do ar e a insolação são alguns exemplos de variáveis climáticas, né? Então, a agricultura ela precisa, né? Ela necessita aí dos fatores climáticos, pois só há uma boa agricultura, só há uma boa produtividade dependendo do clima. As condições do solo, então isso também é muito importante aí para o desenvolvimento da agricultura. Então os solos eles variam de acordo com as condições climáticas da área. O estudo da origem, constituição e classificação dos solos é chamado de pedologia, né? Então o estudo aí da origem, como é constituído e também da classificação dos solos é chamado de pedologia. Então, para a atividade agrícola, esse conhecimento é importante, pois permite a escolha dos cultivos mais apropriados. Então, conhecer o solo é de suma importância aí para poder, né, permitir a escolha dos cultivos mais apropriados. Saber qual tipo de cultivo, né, vai ser adequado para aquele tipo de solo. Então, a fertilidade do solo está ligada à quantidade de nutrientes e também de matéria-prima. Então, ou seja, matéria orgânica. Então, quer dizer que quanto mais nutrientes e matéria orgânica, aquele solo vai ser mais fértil, vai ser um solo melhor para o cultivo. O relevo, qual a influência do relevo aí em relação à agricultura? A forma de relevo pode influenciar diretamente no tipo agrícola que será praticado numa determinada região. Então, quanto maior a inclinação do relevo, maiores dificuldades serão encontradas pelo agricultor no cultivo, né? Então, como forma de preservar e conservar os solos agrícolas, né?
pode-se utilizar técnicas específicas a fim de minimizar a erosão. E aí surgem as curvas de nível, que são as técnicas mais utilizadas pelos agricultores em relevos ondulados, né? Então, aí é uma alternativa para os agricultores, né, que desejam aí fazer seus cultivos em áreas, né, de relevos mais ondulados. Então, para ter aí um melhor desenvolvimento na produtividade também, o relevo mais adequado é aquele relevo mais plano, né? Então, o relevo mais plano ele vai facilitar tanto aí a irrigação como também a produção. A agricultura e a tecnologia. Então, com o avanço da tecnologia, foram elaboradas formas de realizar o cultivo das mais variadas espécies vegetais. Então, com isso, permitiu também a implantação de espécies exóticas, que são espécies estrangeiras em outras áreas, né? Então, a tecnologia também propiciou desenvolver alterações que provocam, né, mudanças genéticas nas espécies vegetais. A principal técnica é a que produz os alimentos transgênicos, né? Então a tecnologia vem aí, né, com o seu desenvolvimento, onde faz as alterações, né, as mudanças aí genéticas nas espécies vegetais. Então esses alimentos transgênicos, né, são organismos que possuem cruzamentos feitos em laboratórios que jamais aconteceria na natureza, né? Então, esses cruzamentos jamais aconteceriam na natureza e eles são feitos em laboratórios. Tecnologia na agricultura, né, onde facilitou toda a produção. Temos aí a agricultura extensiva e a agricultura intensiva, que o desenvolvimento das práticas agrícolas varia de acordo com a terra, com o trabalho e também com o capital investido. A agricultura extensiva é aquela que vai ter o quê? Vamos dizer, o uso de maquinário é reduzido, né? Ou praticamente não existe, né? Nem o uso aí de espécies melhoradas, que são aquelas sementes selecionadas, né? Então, em muitas fazendas, o maior investimento está na terra. Então, quando fala em agricultura extensiva, o investimento maior está na terra. Então, sem o emprego de grandes maquinários e nem o uso de espécies melhoradas. Então, chamamos de agricultura extensiva. E a agricultura intensiva vai ser aquela empregada nos países desenvolvidos, em que há o emprego de alto capital na compra de maquinários, em pesquisa de melhoramento de espécies, compra de pesticidas, fertilizantes e etc, né? Então, a agricultura intensiva vai ser aquela desenvolvida aí nos países, né, desenvolvidos, onde investe bastante aí na compra tanto de maquinários como de semente, né, de espécies e pesticidas e fertilizantes. Sistemas agrícolas, como a gente viu anteriormente, a agricultura intensiva, o uso de maquinário, e a agricultura extensiva, onde é utilizado mais aí a terra, onde o maquinário quase não existe. Os sistemas agrícolas. Então, as organizações agrícolas, elas são divididas em 4 tipos. E quais são esses 4 tipos? Agricultura familiar, de subsistência, latifúndio e empresa agrícola. Então, a agricultura familiar é importante papel na produção de hortifrutigranjeiros, né, que é para abastecer os centros metropolitanos. Então, nesse modelo, há o envolvimento aí de toda a família na produção agrícola. Então, gente, aí no sistema, né, de agricultura familiar, há, né, o envolvimento de toda a família na produção agrícola. Então, nesse tipo aí de agricultura não há uso de fertilizantes, né? Então, nem de pesticidas. Então, é uma produção, vamos dizer, orgânica. A agricultura de subsistência, como não possui uma produção considerável para abastecer os centros de distribuição
ou os mercados públicos, então atende aí basicamente às necessidades alimentícias da família. Então a agricultura de subsistência, ela é aí para suprir as necessidades, né, alimentícias da família. Latifúndio. Então, esse latifúndio é caracterizado por uma grande extensão de terras agrícolas, né, pertencente aí a um único grupo familiar ou a uma determinada empresa, onde grande parte dos trabalhadores normalmente monocultores. O que são esses trabalhadores monocultores? Trabalha com uma única espécie. Então, esse tipo de agricultura aí é voltado para abastecer o mercado externo. Essa prática agrícola é conhecida também como plantation ou plantation, certo? Empresas agrícolas. Essas empresas se instalam em pequenas e médias ou grandes propriedades produtoras de gêneros alimentícios. Então, possuem um alto nível tecnológico em seu processo produtivo. Utilizam sementes melhoradas geneticamente, né? Utiliza também agrotóxicos, correção do solo, irrigação artificial e engenheiro agrônomo, né? Que vai estar sempre ali observando esse tipo de agricultura. Onde aí surge as agroindústrias. O que são essas agroindústrias? É quando as empresas agrícolas, né, elas processam o que produzem, ou seja, cultivam a matéria-prima e mesmo industrializam, né? Então, fica conhecida como agroindústrias. A agricultura e os impactos ambientais. Então, a produção de alimentos é um dos maiores desafios do mundo moderno, onde a agricultura hoje produz alimentos para uma população estimada em 7,4 bilhões de pessoas em todo o planeta. O crescimento populacional excessivo tem feito com que aí o ser humano consuma quase tudo aquilo que o planeta tem para oferecer. Os impactos causados pelo ser humano são muitos, né? Então, devido a essa necessidade do ser humano estar consumindo, então com isso ele vai causando vários impactos aí na natureza. Entre os principais, entre esses impactos, vamos ver aqui alguns, né, considerados como os principais. Então, temos aí o desmatamento, que é a derrubada de matas originais. Temos a erosão, que é a perda do solo, né, causada pela associação do seu uso incorreto com a ação das chuvas e dos ventos. A perda da biodiversidade, onde as espécies de plantas formadas durante milhares de anos estão simplesmente desaparecendo com o desmatamento. O esgotamento da água doce, onde aí mais de 60% dessa água é utilizada na irrigação de campos agrícolas. Poluição atmosférica é causada aí pelo gás carbônico lançado na atmosfera. Temos a poluição de água, que é de acordo com o uso descontrolado de adubos e defensivos agrícolas, tem causado sérios problemas de contaminação de água. Desertificação, que é o uso inadequado do solo. Destruição de mananciais, onde o avanço da agricultura sobre as matas nativas causa destruição das nascentes. E a geração de resíduos, né? Que a criação animal em larga escala é uma das maiores causas da geração de resíduos, devido aí às fezes de animais criados em confinamentos, né? Então, dentre os principais impactos, né? Esses aí são os mais agravantes na agricultura, no meio ambiente, que está prejudicando aí a natureza dia a dia. Impactos ambientais, né? Como foi dito, os principais impactos associados, temos aí a erosão, né? O desmatamento, áreas totalmente desmatadas. Gente, sobre a agricultura, ficamos por aqui. Espero que tenham entendido e até a próxima aula.